Pessoas difíceis no ambiente de trabalho. Como lidar com esse tipo de profissionais? Saber trabalhar essa situação é uma habilidade obrigatória para qualquer tipo de profissional, e compreender como gerenciar esses relacionamentos podem não só melhorar a sua experiência de trabalho, mas também aumentar e muito a produtividade e o bem-estar de toda a equipe. Por isso vamos mostrar aqui 11 dicas de profissionais experientes e de sucesso para conseguir lidar com pessoas difíceis no trabalho, assim cultivar um ambiente agradável, harmonioso e muito produtivo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. No mundo corporativo e dos negócios, inevitavelmente encontramos profissionais que são difíceis e até chato de se lidar, seja por comportamentos passivos agressivos, atitudes negativas ou falta de cooperação, por exemplo. Essas interações podem acabar com a moral, disposição e a produtividade. No entanto, aprender a gerenciar essas situações é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional. Por isso, vamos mostrar agora 11 dicas muito utilizadas por profissionais experientes e de sucesso para gerenciar e lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho, com uma dica no final que fará toda a diferença, combinado? Então vamos lá. 1. Busque autoconhecimento. Basicamente, é o conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela mesma. Desse modo, saber suas qualidades, desejos, ambições, limitações, fraquezas, comportamentos, enfim. Em outras palavras, é a consciência que temos de nós mesmos, ou seja, é conhecer a si mesmo, é o ato de olhar para você mesmo ou mesma. Fazendo isso, você terá uma base e direcionamento das suas características para entender como trabalhar seu desenvolvimento pessoal. 2. Trabalhe a empatia. Entender o comportamento das outras pessoas é muito importante na inteligência emocional. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, conseguir compreender o comportamento dos outros fará com que você tenha um preparo melhor para lidar com as situações. Ou seja, entender o lado da outra pessoa para saber o que ela espera e como lidar isso de forma compreensível, amigável e coerente para todos. E ainda, ter humildade nesse momento é muito importante. Isso fará com que você consiga compreender ainda mais o lado de todos. Desse modo, todos reconhecerão que você é uma pessoa sem arrogância e passarão a acreditar e se inspirar ainda mais. 3. Explique suas dificuldades. A empatia não só pode ser praticada, como também despertada. Quando enfrentar uma situação que está atrapalhando o progresso de um projeto e afetando a convivência com a equipe, é útil compartilhar essas questões para que os outros compreendam suas dificuldades e possam ajudar na busca por soluções. Trabalhe a situação de modo que o outro entenda as diferenças e tenha uma compreensão maior dos obstáculos envolvidos. 4. Considere sua soft skill. Resumidamente, soft skills são habilidades pessoais e intangíveis, um pouco mais difíceis de serem identificadas. É algo mais relacionado à personalidade de cada indivíduo. De maneira geral, soft skills são conquistados pela convivência diária ou até o modo em que cada um foi criado e educado. Como exemplo, podemos citar comunicação, criatividade, ética, liderança, trabalho em equipe, entre outros. 5. Autocontrole. Conseguir controlar suas emoções é fundamental. E isso não significa que é preciso enganar a si mesmo ou mesmo. Com o autocontrole será possível separar problemas pessoais e agir bem de acordo com cada situação, bem como lidar com conflitos, pressão, frustração, entre muitos outros momentos que podem ser negativos. Do mesmo modo, você será capaz de controlar possíveis reações positivas que possam até ser exageradas. 6. Saiba escutar. Este é um dos pontos críticos. Muitas pessoas não conseguem escutar o que os outros têm a dizer. Pratique a escuta ativa, ou seja, tenha interesse real no que os outros estão falando, ou se preste bastante atenção no que está sendo falado. Não filtre apenas pelo que te interessa, evite distrações, faça perguntas quando possível, enfim. Então, assimile o máximo de informações possíveis. Isso fará com que a confiança entre os interlocutores e o público seja muito maior. Além disso, reduz possíveis conflitos e melhora as relações interpessoais. Além disso, não seja dono ou dona da verdade. Saber escutar e entender os pontos de vista das outras pessoas é fundamental para conseguir se comunicar bem.
Esteja aberto ou aberta para questionar suas certezas e pensamentos. Elimine qualquer tipo de comunicações violentas. Ainda, considere todas as opiniões e tente chegar no consenso entre todos. Caso haja discordâncias, o que é bem comum de acontecer, busque um ponto de equilíbrio, com boas formas de argumentar e, principalmente, muito respeito por todos. 7. Comunicação assertiva. Em suma, a comunicação assertiva é aquela que consegue transmitir as informações de maneira bem clara, dinâmica e com respeito, de maneira simples e direta ao ponto, assim obter os resultados esperados e planejados. Ao mesmo tempo, ela busca o equilíbrio. Dessa forma, preza pela transparência das suas necessidades e desejos, sempre considerando também as necessidades e desejos dos outros. Da mesma maneira, você conseguirá transmitir o que deseja de um jeito que faça com que as outras pessoas compreendam, respeitem e confiem no que está sendo comunicado. Por isso, trabalhar bem a comunicação assertiva é fundamental. 8. Inteligência emocional. Em alguns casos, as pessoas poderão reagir de uma forma que você não tem esperado, como por exemplo, de maneira agressiva ou até indiferente. Quando isso acontecer, não responda ou reaja da mesma forma. Mantenha a calma e postura e saiba que você consegue controlar apenas seus próprios sentimentos e comportamentos. Assim, quando continuar mantendo respeito e não violar os direitos de outras pessoas, você ainda tem o direito de defender o seu posicionamento. Caso contrário, haverá muitos desentendimentos e conflitos, o que será bastante negativo e não agregará nada a seu favor. E é aí que entra a inteligência emocional, que basicamente é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Trata-se da habilidade de saber lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos, e assim gerir bem os nossos relacionamentos. 9. Evite comentários ou fofocas. Evite entrar em fofocas e intrigas falando sobre o comportamento ou humor de alguém, porque esse tipo de conversa pode até aliviar sua irritação ou frustração na hora, mas acaba criando um ambiente muito tóxico. Lugares onde as fofocas tomam conta e o profissionalismo fica em segundo plano tendem a fracassar, não importa o quão bons sejam os profissionais que trabalham lá. 10. Relacionamento interpessoal. Em suma, trata-se a uma relação entre duas ou mais pessoas, neste caso, no trabalho, no âmbito profissional. Dessa forma, quanto melhores e mais positivos forem os relacionamentos interpessoais nos negócios, maiores são as chances de construir conexões verdadeiras com as pessoas com as quais convivemos. Assim, fazer com que todos na empresa andem para a mesma direção, conquistando os resultados esperados, sempre em um ambiente de trabalho agradável e propício para isso. 11. Respeito sempre. Tenha respeito por todas as diferenças de opiniões que possam existir, como valores, crenças, visões, entre outros. Muitas vezes as pessoas poderão ter uma postura ou opinião contrária à sua. Nesses momentos, é preciso ter tolerância, compostura e respeito a essas possíveis diferenças, sempre respeitando e valorizando a diversidade. Ambiente de trabalho. Avaliar o ambiente de trabalho em que está inserido ou inserida é muito importante para conseguir controlar suas emoções e estresse. E um ambiente tóxico é um dos principais vilões para perdermos o nosso controle emocional. Basicamente, trata-se de um ambiente que pode ser definido como aquele que afeta negativamente os trabalhadores de uma empresa, ou seja, influencia as ações, comportamentos, regras e rotinas que comprometem o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais de um negócio. Por isso, fugir desse ambiente ou até trabalhar para melhorá-lo será muito benéfico para conseguirmos ter um controle emocional muito forte e sólido. Enfim, essas foram as dicas que muitos profissionais experientes e de sucesso utilizam no dia a dia para conseguir lidar com pessoas difíceis no trabalho. Tenha em mente que lidar com esse tipo de pessoas difíceis é uma habilidade fundamental que requer paciência, empatia e estratégias eficazes de comunicação. Dessa forma, essas habilidades não só ajudam a enfrentar e superar desafio, mas também a construir um ambiente de trabalho bem mais colaborativo e produtivo. E com essas dicas, você estará melhor preparado ou preparada para enfrentar essas situações e contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e eficiente. Além disso, as dicas que falamos aqui são obrigatórias, mas não são as únicas. Então, se conhecer alguma que não mostramos, escreva aqui nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, busque autoconhecimento,
Trabalhe a empatia, explique suas dificuldades, considere suas soft skills, autocontrole, saiba escutar, comunicação assertiva, inteligência emocional, evite comentários ou fofocas, relacionamento interpessoal, respeito sempre e ambiente de trabalho. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.